O mundo todo observa o Oriente Médio sendo devastado por esta guerra. A nação do Irã está armada voltada para o oeste, fazendo o possível para manter a economia global como refém, enquanto os Estados Unidos e Israel lançam o inferno do alto. Mas do outro lado da fronteira leste do Irã, há outra nova guerra se formando, enquanto dois antigos aliados levam o sul da Ásia ao limite. Dias antes das bombas caírem no Irã, o Talibã do Afeganistão lançou um ataque surpresa ousado contra o Paquistão. Desde então, o Paquistão busca vingança sangrenta. Mesmo com a intensificação da guerra Irã-Iraque, a violência entre Paquistão e Afeganistão continuou. Na verdade, piorou quando as notícias do conflito saíram das manchetes internacionais. Hoje, enquanto o Paquistão e Afeganistão lutam, essa batalha ocorre nas profundezas da névoa da guerra. Mas quando relatos dos combates conseguem vir à tona, a mensagem é clara: essa guerra está apenas começando. Para entender o conflito entre Paquistão e Afeganistão, é preciso conhecer como as duas nações chegaram a esse ponto. História já contada diversas vezes. O Paquistão apoiou o Talibã afegão antes e durante a Guerra ao Terror, de 2001 até a retirada catastrófica dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021, após a qual o Talibã afegão assumiu o controle de seu país de origem. Depois disso, as coisas pioraram, pois o Talibã afegão parecia fortalecer, abrigar e apoiar uma ameaça insurgente no Paquistão. Esse era o Talibã paquistanês, grupo distinto que opera livremente na região de fronteira mais pobre entre Paquistão e Afeganistão, e faz ataques frequentes com muitas vítimas contra soldados, forças de segurança e civis paquistaneses. Além disso, há o longo e amargo relacionamento do Paquistão com a Índia, expresso mais recentemente por um conflito aberto em 2025 e, de igual importância, as acusações mútuas entre Paquistão e Índia de financiarem insurgências terroristas no território um do outro. Segundo o governo do Paquistão, o Talibã paquistanês é uma força proxy indiana, assim como os grupos terroristas da Caxemira. Com o Talibã afegão no controle de Cabul, o Paquistão afirma que eles também recebem apoio de Nova Delhi. Mas Paquistão e Afeganistão entraram em rota de colisão após eventos ocorridos num período de 10 dias, em outubro de 2025. Naquele período, o Paquistão fez ataques aéreos em Cabul e outras cidades afegãs, alegando atingir alvos do Talibã paquistanês. O Afeganistão retaliou com um ataque noturno a postos militares paquistaneses ao longo de toda a fronteira, causando trocas de ataques nos dias seguintes. O número oficial de mortos do conflito de 2025 nunca foi definitivamente acordado entre as partes. As Nações Unidas relataram 37 civis afegãos mortos e estimativas conservadoras sugerem cerca de 70 combatentes mortos dos dois lados. Aliás, é importante mencionar que os governos do Paquistão e Afeganistão não costumam relatar fatalidades de forma precisa e pontual em relação ao próprio lado, e ambos são conhecidos por exagerar os prejuízos que afirmam ter causado aos seus adversários. De qualquer forma, ficou claro após aquele confronto que era só um prelúdio para algo maior que viria. O conflito foi interrompido brevemente devido a um cessar-fogo, mas esse cessar-fogo nunca chegou a se consolidar de verdade, com escaramuças e ataques terroristas transfronteiriços continuando em seguida. A situação voltou a se intensificar em janeiro e fevereiro, quando o Paquistão foi abalado pela sequência mais devastadora de ataques terroristas que havia experimentado em meses. A província do Baluchistão foi paralisada por ataques de grupos separatistas étnicos, e um atentado suicida do Estado Islâmico matou 36 pessoas em uma mesquita em Islamabad. Dias depois, o Talibã paquistanês matou 11 soldados e uma criança em um ataque a um posto de controle no norte. O Paquistão respondeu com operações antiterrorismo da melhor forma possível. Islamabad estava convencida de que os verdadeiros culpados estavam no Afeganistão, onde o Talibã, no poder, não impediu que grupos usassem o território para ataques além da fronteira. Dias depois, o Paquistão fez novos ataques aéreos, um deles atingindo casa de civis. Fontes paquistanesas dizem que mais de 80 combatentes do Talibã paquistanês e do Estado Islâmico morreram nos ataques, mas o governo afegão via a situação de outro modo. Após dias de escaramuças na fronteira, o Talibã afegão respondeu e o caos se instalou.
Agora, neste ponto, devemos fazer uma breve pausa e enfatizar a realidade inconveniente que limita o Talibã afegão em situações como essa, ou, melhor dizendo, a realidade incômoda que poderia limitar o Talibã. Embora suas forças tenham capturado muitos equipamentos americanos após a saída dos Estados Unidos em 2021, e apesar da experiência adquirida por seus combatentes ao longo de décadas de guerra de guerrilha, o Talibã afegão não está em posição de travar uma guerra convencional, de igual para igual, contra nenhum de seus vizinhos, muito menos contra o Paquistão. As forças terrestres do Afeganistão estão mal equipadas, mal organizadas e utilizam blindados pesados que já estavam obsoletos há décadas. Cabul tem menos de 10 aeronaves de combate operacionais, mesmo em dias favoráveis. Sua capacidade de coleta de inteligência é, na melhor das hipóteses, limitada, e suas forças estão completamente despreparadas para um confronto direto. Você não gostaria de enfrentar esse tipo de gente ao invadir o país deles e forçá-los a uma defesa desesperada. Mas havia um motivo para não enfrentarem, digamos, as forças dos Estados Unidos ou da coalizão em campo aberto. O Paquistão tem um dos maiores exércitos do mundo, com tropas disciplinadas e bem equipadas, apoiadas por um dos melhores serviços de inteligência da região. Ora, o Paquistão é uma potência nuclear que passou décadas se preparando para uma guerra contra a Índia. O Paquistão atual contra o Afeganistão atual é um confronto totalmente desigual. Portanto, basta dizer que o mundo inteiro foi pego de surpresa. Em 26 de fevereiro, 2 dias antes da ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o Talibã afegão lançou um ataque transfronteiriço em larga escala contra as forças paquistanesas. Segundo líderes talibãs, o grupo atacou dezenas de postos militares quase ao mesmo tempo. Embora Paquistão e Afeganistão novamente discordem sobre sucessos e número de mortos, ambos afirmam ter causado grandes perdas ao adversário. Em poucas horas, com o ataque do Talibã afegão contido pelas defesas paquistanesas, ficou claro que a maré mudou. O Paquistão realizou ataques aéreos e terrestres em poucas horas, alegando destruir 2 quartéis generais do Talibã, 6 de brigada ou batalhão, 27 postos de fronteira e mais de 80 blindados e peças de artilharia. Ao fim da primeira noite, essas alegações não foram verificadas, mas indicam a escala da retaliação do Paquistão. Em pouco tempo, o Paquistão atingiu vários alvos em Cabul e perto do aeroporto internacional de Kandahar. E em uma casa que pertencia a Mullah Ammar, o fundador do Talibã afegão, que morreu em 2013. Diferente do Talibã afegão, que atacou o Paquistão e logo recuou, os militares paquistaneses seguiram avançando. Os ataques aéreos continuaram e se espalharam por toda esta fronteira, atingindo mais cidades e vilarejos afegãos. Em 1º de março, o Paquistão atacou a base aérea de Bagram, antes controlada pelos Estados Unidos, e manteve ataques a Cabul. O Afeganistão tentou retaliar à distância com quadricópteros e pequenos drones kamikaze, mas a maioria dos ataques foi neutralizada. As forças afegãs tentaram atravessar de novo a fronteira para repetir os primeiros sucessos do ataque inicial. Mas relatos do local indicaram que esses ataques foram repelidos com muito mais facilidade. Com a presença de soldados em alerta máximo, os benefícios da inteligência em tempo real e as duras realidades da supremacia aérea do Paquistão. Mas, naquele momento, o Oriente Médio já vivia as primeiras horas de guerra. Ataques à base aérea de Bagram ganhavam manchetes, mas foi nessa época que a mídia global perdeu o rastro da guerra entre Afeganistão e Paquistão. Antes de continuar, precisamos destacar o local que você deve acessar para mais informações sobre o conflito em andamento no sul da Ásia, a guerra paralela que acontece no Oriente Médio e os muitos outros conflitos e pontos de tensão geopolítica que moldam o nosso mundo. Fronte Stockholm é o site de notícias escritas da nossa equipe, um serviço premium para assinantes e o local único para toda a análise aprofundada que podemos oferecer. Nossa equipe, composta por jornalistas premiados e especialistas, oferece episódios exclusivos em vídeo e artigos semanalmente. Além dos 8 episódios grátis lançados semanalmente no Warfronts e no canal Parceiro Homefronts. Esta semana, a Front Stockholm vai se dedicar totalmente à nossa cobertura do Irã, preenchendo as lacunas e abordando as questões fundamentais que não temos tempo de tratar em nossas atualizações em vídeo. A assinatura da Front School custa só $5 por mês ou 50 por ano. Obrigado aos assinantes.
Agora retornemos ao Paquistão e Afeganistão. No ecossistema de notícias ideal, o início de um conflito não acabaria com a cobertura de outro, pois as pessoas conseguem acompanhar dois conflitos simultaneamente. Basta olhar para você e para todas as outras pessoas assistindo a este episódio enquanto a guerra no Irã continua a se intensificar. O que realmente torna uma manchete especial é ter sido escolhida entre tantas outras notícias que não viraram manchete. E em um momento em que a guerra no Irã pode trazer consequências realmente globais em um futuro próximo, o Paquistão e o Afeganistão simplesmente saíram do radar. Mas isso não significa que os combates tenham parado. Em vez disso, o Paquistão continuou sua contraofensiva contra as forças do Talibã afegão, assim como contra o Talibã paquistanês e outros esconderijos de insurgentes que estão espalhados pela zona de fronteira. Quando o Paquistão atacou a base aérea de Bagram, em 1º de março, Islamabad afirmou que mais de 400 talibãs afegãos morreram e quase 200 tanques e veículos blindados foram destruídos. O Paquistão disse ter conquistado área estratégica perto de Kandahar, destruído muitas dezenas de postos avançados e eliminado líderes do Talibã paquistanês. Como de costume nesse conflito, muitas alegações seguem não verificadas e exigem cautela. Porém, a situação geral já estava clara. Isso não era uma luta equilibrada entre forças militares equivalentes, mas sim um esmagamento das forças afegãs e dos insurgentes na fronteira. Nesse período, figuras internacionais passaram a incentivar o Paquistão a buscar uma saída. O Catar, com tradição em intermediar cessar-fogos, tentou aproximar Cabul e Islamabad, enquanto seus líderes lidavam com a ameaça iraniana. O líder da Turquia ofereceu seus próprios serviços como mediador e, em pouco tempo, até mesmo a China começou a se manifestar, pedindo que os dois lados diminuíssem as tensões e respeitassem os investimentos chineses em seus respectivos territórios. O Afeganistão tentou aceitar as ofertas e pediu à ONU que parasse os combates, mas o Paquistão teve postura bem diferente. Neste estágio do conflito, com a maior parte da força operacional do Talibã afegão já neutralizada, Islamabad parece satisfeito em continuar e ver até onde pode chegar sua vitória. De acordo com especialistas no conflito, e parcialmente confirmado por declarações de líderes paquistaneses, o cálculo é bastante simples. Apesar de seu histórico, o Paquistão considerou que o Talibã afegão atualmente representa uma ameaça grande demais para continuar sendo tolerada. O Paquistão busca um parceiro estável e confiável na fronteira, não um vizinho que permita ataques de insurgentes. Não importa o quanto Cabul negue as acusações de Islamabad de apoiar esses insurgentes, isso não faz diferença. No fim das contas, o Afeganistão é inepto e incapaz de proteger suas fronteiras, apesar de ter mão de obra e, segundo a avaliação do Paquistão, os recursos para isso. No próximo cenário, menos ruim, os talibãs afegãos são preguiçosos, desinteressados na segurança regional e talvez precisem de lembretes explosivos do vizinho mais poderoso. Mas em cenários piores, os talibãs afegãos apoiam esses grupos insurgentes de algum modo, permitindo sua presença, apoiando-os ou orquestrando ataques. Seja agindo sozinho ou como intermediário para a Índia, o Paquistão não apresentou provas conclusivas à comunidade internacional, e não está claro se precisaria fazê-lo. O mundo está distraído com a guerra do Irã, enquanto os Estados Unidos apoiaram abertamente as ações do Paquistão. A China é parceira próxima demais do Paquistão para interferir. Além dos Estados Unidos e da China, nenhum outro país tem tanta influência diplomática ou motivação para se envolver nessa disputa. Até a Índia tem outras prioridades e evita ser vista defendendo abertamente o Talibã afegão. Desde que o conflito saiu dos holofotes, o Paquistão seguiu com operações aéreas, atingindo depósitos de munição, arsenais e outros alvos em Cabul. As forças afegãs e paquistanesas encontraram seu ritmo no terreno na zona de fronteira, agora lançando ataques terrestres de um lado para o outro e se envolvendo em escaramuças várias vezes ao dia. A situação no terreno é muito obscura e confrontos diretos provavelmente não serão relatados por um ou ambos os lados por diversos motivos. Mas fontes no local indicam que as escaramuças se tornaram uma constante do cotidiano. As baixas relatadas por ambos os lados seguem crescendo, com o governo afegão alegando ter matado mais de 150 soldados paquistaneses e acusando o Paquistão de assassinatos. De mais de 100 civis,
Operando na região contestada, a ONU informa que mais de 50 civis, principalmente afegãos, foram mortos e mais de 100 mil pessoas no Afeganistão e cerca de 3 mil no Paquistão já foram deslocadas devido aos combates. Com a intensificação da guerra no Irã e o conflito entre Afeganistão e Paquistão seguindo um ritmo constante, nossa equipe espera que continue a tendência de mais reportagens sobre o Irã e menos sobre Afeganistão e Paquistão. E talvez algumas reversões se algo inesperado ocorrer no conflito mais silencioso. Mas assim como não devemos esquecer que guerras estão acontecendo na Ucrânia, no Sudão, em Mianmar, no Congo e em todo o mundo. Simplesmente porque o Irã domina as manchetes, não podemos perder de vista os outros conflitos que começaram na mesma época, conflitos que normalmente seriam uma fonte constante de notícias globais. Se não fosse pelo simples impacto do momento, obrigado por assistir.